Olá, sejam bem-vindos ao curso Astrologia do Coração e hoje nós vamos dar sequência às nossas atividades e nós vamos hoje conhecer o signo de Câncer. Câncer que começa aí no dia 21 de junho e vai até o dia 21 de julho. Então, esse aqui é o símbolozinho do Câncer, do canceriano. Pode ser um 69 deitado, 69, só que assim deitado, certo? Mas aqui também pode simbolizar as patas do caranguejo, né? Que o signo de Câncer, ainda em alguns lugares, ele é chamado de caranguejo. E ele realmente tem a imagem do animal, do caranguejo, né? Então o caranguejo tem aquela pata dele assim, né? Pra dentro. Então aqui a gente pode talvez ver, ó, essa patinha do caranguejo, assim, ó. Vocês conseguem imaginar? É um signo de água, do elemento água. E é uma água cardinal, então ele tem essa qualidade aí de ser cardinal. Então, quando eles têm essa qualidade de cardinal, nós já sabemos que é porque dá início a algo, certo? E eu já estou dizendo para vocês há algum tempo que aqui no caso é início de estação do ano. Então, aqui para América do Norte, né, abaixo da linha do Equador, 21 do 6, 21 de junho, dá-se início ao verão. E aí no Brasil vai dar início ao inverno. Então tudo que estiver abaixo da linha do Equador começa o inverno. E aqui para a linha de cima, a parte de cima da linha do Equador, América do Norte, vai dar início ao verão, certo? Então, símbolo do câncer, né? O caranguejo, elemento ar, de qualidade cardinal, então ele dá início, certo? Então, a primeira coisa que eu quero dizer sobre a personalidade do signo de Câncer para vocês é que o Câncer, os cancerianos, eles não agem por regras, eles agem por aquilo que eles consideram verdade para eles naquele momento. Então, eles são seres que eles agem de acordo com aquilo que eles estão sentindo, com aquilo que eles sentem. Então, assim, eles não têm costume, assim, de seguir regras impostas pela sociedade. Eles não costumam ir atrás de comportamentos que sejam o esperado de um bom cidadão. Eles agem de acordo com aquilo que eles sentem. E como nós estamos falando de um signo de água, então eles sentem muito. Então eles vão agir a partir daquilo que eles sentem. Só que mesmo assim, eles são bastante prudentes. Então não é que eles vão tomar assim atitudes loucas e irresponsáveis, não. Eles vão agir de acordo com o que eles sentem, mas eles sempre vão tentar ir balancear com uma postura assim, com um modo de agir que seja prudente, né? Que seja sã e salvo para todos, seguro, a segurança. O signo de Câncer tem essa questão de segurança, principalmente no quesito de fazer com que o outro se sinta seguro perto do Câncer, perto do canceriano. Então, como um signo de elemento água, o sentimentalismo, o sentimental está muito presente na personalidade do canceriano, assim como o apego excessivo ao passado. Sim, Câncer ele tem uma, uma, um, uma mania de ficar sempre buscando as coisas que já aconteceram no passado. As suas referências são coisas que já aconteceram na sua vida, coisas que já passaram. E eles têm esse apego excessivo a coisas do passado, a memórias do passado. E eles também têm um apego excessivo à família. Então o signo de Câncer está completamente correlacionado com o ambiente familiar. Então, para um canceriano se sentir bem, ele precisa saber que ele mais cedo ou mais tarde, uma hora ou outra, ele vai estar envolto, ele vai estar ali protegendo e protegendo a família. Esse ambiente familiar é muito importante para o signo de Câncer. Eles têm total apego. Então, quando a gente junta essa questão do sentimentalismo com o apego ao passado e à família, então a gente já vê assim, bastante da característica do canceriano, que é sempre olhando para o passado. Ao invés de ser um signo que olha para frente ou que olha para o presente, não, o Câncer ele sempre acha que o que já passou, as memórias afetivas dele são as coisas mais importantes que ele traz consigo na personalidade dele. Ele é um signo que ele não desapega do passado, ele não desapega da família e ele não desapega de trazer tudo isso à tona com muito sentimentalismo, com muito sentimento presente. E aí que muito dessa questão de, assim, de se
prender ao passado pode trazer ao canceriano um pouco de uma personalidade rancorosa, o que para eles podem ser assim muito difícil eles passarem por cima de certas coisas e olharem para frente. Então, se ele se sente ferido, se ele se sente magoado, aquilo sempre vai fazer parte do sentimento profundo dele. Por mais que ele fale, olha, eu te perdoo, eu te desculpo, não foi nada, foi só uma bobagem. Dentro dele sempre vai ter essa questão do rancor, dele sempre vai lembrar. Se você fizer alguma coisa que machuque um canceriano, aí você tem que saber que qualquer coisa pode machucar um canceriano, que é um signo de água mais frágil, sentimental, ele sempre vai lembrar daquilo que aconteceu. Ele pode ser tão rancoroso e tão apegado a essas coisas minimalistas do passado que ele pode lembrar o dia, a hora, exatamente a frase que você usou, o contexto que vocês estavam, porque esse apego excessivo às coisas do passado, ao não olhar para frente, pode trazer ao canceriano sim uma personalidade um pouco rancorosa, de pessoas que falam que te perdoam, que falam que vão olhar para frente, que tudo bem, vamos bola para frente, e às vezes para ele não tem essa questão de bola para frente. Ele pode tentar demonstrar que ele superou aquilo, mas dentro dele, se você machucou ele e se essa situação por algum motivo voltar à tona, ele sempre vai lembrar, essa não foi a primeira vez, aquela vez você fez isso comigo também. Então eles trazem essa, uma energia muito carregada, né, de sentimento, de sentimentalismo e de rancor, porque tá sempre olhando para o passado. Então aí uma das missões do signo de Câncer é com relação ao tempo. Então ele precisa assim se desprender do passado para ele começar a apreciar o presente e fazer planos para o futuro, que não é uma questão muito que faz muito sentido isso a princípio na personalidade, na cabeça de um canceriano. Então essa é a grande missão do canceriano, ele conseguir se desprender de tudo isso que amarra ele tão fortemente nas lembranças do passado. Ele entender como é que ele pode se relacionar com o tempo, como é que o tempo pode agir a seu favor, ao invés dele achar que o tempo está sempre jogando contra ele, porque o tempo é para frente e ele é uma pessoa que tem costume de ou ir para trás ou ir para o lado. Ele não tem muito a garra de ir para frente, né? De superar as coisas e seguir adiante. Câncer tem uma mania de, quando você conhece o canceriano, você acha que eles são pessoas duronas, porque eles gostam de se demonstrar assim, como se eles fossem fortes. Então eles não podem demonstrar sentimento assim demais, apesar de que tá assistindo um filme, eles choram, as coisas emocionam bastante eles, mas quando a gente chega assim numa questão que seja mais dramática, com um acontecimento assim muito forte, eles tendem a querer passar essa imagem de pessoas fortes, que eles estão ali, que eles vão conseguir, que eles não estão sentindo o que eles estão sentindo, mas por dentro o canceriano é mole, 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 mole. Então se a gente fizer aí uma comparação com o animal mesmo, com o caranguejo ele tem aquela casca dura por fora, né? Então ele se mostra como se ele fosse forte, as coisas não vão para dentro dele, né? É tudo externo, então ele se protege. Só que por dentro, quando as pessoas, por exemplo, que usam do caranguejo para gastronomia, sabe que a carne do caranguejo é super molinha, então você só precisa quebrar aquela casca dura do canceriano, porque ali por baixo vai estar toda uma malemolência, toda uma questão de sentimento, assim, eles são realmente manteigas derretidas, mas eles não gostam de se expor tão fácil assim, que eles são tão sentimentados assim, porque isso pode trazer um pouco de eles podem se colocar numa situação um pouco onde as pessoas acham que eles são muito vulneráveis. E o canceriano ele não tem muito. Ele não tem muito conforto em achar em quando as pessoas vão fazer esse reconhecimento analisando que ele possa ser uma pessoa vulnerável. Então ele gosta de se mostrar forte, ele gosta de se mostrar uma pessoa durona, sempre. E sempre vai ter também essa questão de se mostrar dura, de uma pessoa mais forte, para poder proteger os seus familiares e para proteger seus amigos, proteger os seus filhos, seu marido. Então, o câncer tem essa questão mesmo de como eu mostrei para vocês o símbolo, né, que são as patinhas assim fechando, símbolo de câncer. Então, é bem isso mesmo, do caranguejo tentar abraçar todo mundo e colocar todo mundo assim por debaixo dele, porque aí com a casca grossa dele ele consegue proteger todo mundo e tá todo mundo são e salvo debaixo da proteção do canceriano. Então os cancerianos eles são muito protetores,
principalmente se tiver correlacionado aí com seu ambiente familiar. Marido, pais, filhos, sobrinhos, enfim, tudo que estiver ligado com família, o canceriano vai querer abraçar demais essas pessoas em questão de proteger. Então, por isso mesmo que eles têm que passar essa figura um pouco mais forte, mas na verdade a gente sabe que eles são aí manteigas derretidas do zodíaco. Então, às vezes, o canceriano tem outra questão aí que ele tem para ele evitar a melancolia, porque eles são muito apegados a coisas que remetem ele ao passado. Então, assistir filmes antigos de família, esses filmes de gravação caseira, álbuns de fotografia da família toda. Então, é bem comum você encontrar aí na casa de um canceriano tudo isso que remeta a memórias antigas. Então, pode ser que as mulheres, elas que já se tornaram mães, elas guardem tudo da criança desde o dia que foi bebezinho, guardam coisas importantes assim e vai levando aquilo pro resto da vida, porque ela não tem esse desprendimento do passado. Então ela precisa meio que tipo vivenciar quando ela quiser o que ela já passou. E aí ela guarda pequenas recordações do passado. E isso acaba que pode trazer um pouco de tom de melancolia para o canceriano, porque, de novo, ele está ali ligado no passado fortemente. Então ele é um signo ligado a memórias afetivas do passado. Então cheiros, fotos, vídeos, lembranças, tudo que já passou, tudo que foi lindo e que não volta mais, que não vai mais acontecer porque já aconteceu, já teve o seu tempo de existência, né? Outra característica do signo de Câncer, que é um pouco parecido com o signo de Gêmeos, é a questão da metamorfose. Então, como Câncer é um signo que é regido pelo astro, pela Lua, então a Lua, o que acontece com a Lua? A Lua ela tem todas as fases, né? Ela tem as 4 fases da Lua. E assim é a personalidade do canceriano. O canceriano tem também um pouco da metamorfose na sua personalidade, mas ele nunca muda a sua essência. Então, assim, ele pode fingir as coisas que ele está sentindo por dentro, ele pode adotar outros comportamentos, ele pode fingir aquilo que ele sente para ele não demonstrar tão bem, mas a sua essência ela continua intacta. Muda um pouco a forma da personalidade, principalmente a personalidade afetiva, a parte dos sentimentos do canceriano, já que nós estamos falando de um signo que é regido pela Lua, que é o sentimental no mapa astral. Então, o canceriano tem essa função aí de trazer o sentimento muito forte. E aí, como a Lua, os cancerianos vão ter também essa mudança no humor, essa mudança na personalidade, essa mudança no modo de agir, de sentir, porque eles também são seres lunáticos. Bom, apesar da personalidade, assim, no modo geral, dos cancerianos ser de pessoas que sejam mais delicadas, pessoas mais calmas, eles são um signo que, assim como os Gêmeos tem essa parte da metamorfose, né, da mudança, eles também têm a questão do humor. Então, o canceriano, ele sempre vai trazer humor, uma piada, um sorriso. Eles são pessoas que são muito bem humoradas, eles sabem é, que o humor pode trazer assim conforto, pode quebrar um clima ruim. Então eles têm dentro deles, os cancerianos, eles gostam muito de fazer umas piadinhas assim. A diferença de câncer pro leão e para gêmeos e para sagitário, que são dois signos ali palhacinhos, é que o câncer ele sabe exatamente os momentos de fazer piada. Então não é um signo que vive de fazer piada constantemente o tempo todo, mas é um signo que vai saber achar os momentos certos para utilizar da piada e principalmente, vocês podem reparar que normalmente vão ser piadas que são passadas, piadas antigas, não são coisas novas, assim, atuais. Eles sempre vão ser aquelas pessoas que vão trazer no seu repertório coisas que já fizeram, que fizeram os nossos pais e os nossos avós, piadas assim antigas, sabe? A modo antigo, porque o canceriano tá sempre ligado com o passado. Mas eles sim, eles têm esse bom humor dentro deles. Eles são ótimos, pessoas super bem humoradas, de personalidade ótima. Quando o sentimental deles tá ok, quando não tá, eles ficam pessoas mais retraídas. Então, quando a gente for falar dessa melancolia aí dos cancerianos, tem que tomar cuidado para não ser uma coisa tão profunda que eles até entrem assim em fases de
um pouco de assim de que o pessimismo tome muita conta do ser e acabe assim destruindo os seus sonhos, que como nós estamos falando de um signo de água, então tem toda essa questão também dos sentimentos e questão de sonhar, e aí como tá sempre muito preso ao que já aconteceu, ou ideias passadas, ou coisas que talvez não deixem ele olhar tão para frente assim, não seja uma visão tão, por exemplo, como de um aquariano, que é uma visão inovadora. Então isso pode trazer um pouco de melancolia grave para os cancerianos. E aí quando eles estiverem nesse momento assim que eles estiverem mais resguardados, não se assuste se você aí se deparar com um canceriano que seja rabugento, um canceriano que seja mais um pouco mal educado, mais rude, grosseiro, porque às vezes os cancerianos eles têm uma mania assim de falar o que eles pensam e isso aí pode dar uma conotação assim de pessoas um pouco mal educadas, mas é só ali um desequilíbrio, né, em uma dessas fases da lua, dessa sua metamorfose, que faz com que ele fique um pouco mais agressivo, um pouco menos paciente com algumas situações. Mas eles são pessoas assim que no geral assim eles são pessoas mais calmas, mais reservadas, até alguns são tímidos no começo, depois eles vão demonstrando essa personalidade extrovertida. Sempre essa questão do humor, da risada, da piada vai estar presente no seu ambiente familiar. Então, quando um canceriano tem grupos de amigos, ele faz questão que esses amigos frequentem a sua casa, porque daí tudo vira uma questão familiar, vira um grande almoço, o almoço que era de família vira uma coisa enorme, e na casa do canceriano sempre vai ter espaço para mais um, porque eles são pessoas que ele acolhem, porque eles gostam de cuidar das pessoas mesmas. Então, tem essa questão da melancolia, de ficar muito preso ao passado e tal, tem, mas tem essa questão também de ser super protetor, super acolhedor e super cuidadoso com as pessoas que ele gosta, com as pessoas que ele ama, no ambiente que ele se sente mais confortável, que no caso é dentro da casa com os seus familiares, né? E os cancerianos são as melhores pessoas do zodíaco para você contar um segredo. Se você quer contar um segredo para alguém e que você quer ter certeza que isso nunca vai vazar para ninguém, você confie num canceriano, porque o canceriano ele vai estar ali disposto a te ouvir. No momento que você contar o que está acontecendo, ele vai se pôr no seu lugar, ele vai sentir aquilo com você, ele vai ser uma pessoa que vai ter uma extrema empatia com os outros. Só que depois ele esquece aquilo que foi contado. Então são pessoas ótimas para você contar um segredo. No entanto, porém, todavia, não espere que o canceriano vá contar para você um segredo dele. Ele ouve seus segredos, ele guarda aí com o maior sigilo do mundo, mas nunca espere que um canceriano vá se abrir para você, porque é muito difícil, porque os cancerianos, eles realmente eles guardam as coisas que eles acham que as pessoas não precisam saber, eles guardam dentro dele. E aí tem toda aquela casca dura de proteção, então você nunca vai ter acesso a esses segredos mais sigilosos de um canceriano. Desiste. Então, agora falando mais de uma questão de personalidade amorosa, para você conquistar um canceriano, você vai ter que entender que esse ambiente familiar vai fazer muita parte do seu relacionamento. Então, eles são pessoas que eles podem encontros. Ah, vamos fazer um encontro. Sim, então vamos fazer um encontro na minha casa. Podemos marcar um jantar, um almoço na minha casa. Vamos, depois que vocês já tiverem no relacionamento pré-estabelecido aí, começando e tal, não se assuste, porque sempre vai surgir convites para você ir almoçar na casa da mãe, dos pais, das avós, ou então que o almoço na casa de vocês vai ter algum convidado que tem alguma coisa a ver com esse laço familiar, porque Câncer está completamente relacionado, correlacionado, junto, ligado, tem tudo a ver, é sinônimo de família. Então, sempre o canceriano vai estar ligado com família. Então, tudo que tiver aí um ambiente familiar, que traga esse ambiente onde ele se sente à vontade, é onde o canceriano ele simplesmente ele vai abrir as garras, ele vai deixar você conhecer todo esse sentimental dele. E aí você vai ter acesso ao coração canceriano, que é um coração super cuidadoso, é um coração que está sempre pensando em como ele pode te proteger, como ele pode te agradar, como que ele pode fazer para você se sentir feliz. Então eles são bem. é, Eles são muito cuidadosos mesmo, mas tem que ter um pouco desse ambiente de família para ele se sentir a segurança, ele poder demonstrar para você tudo aquilo que ele sente.
Inclusive as mulheres de câncer podem até ser aquelas mulheres que são meio tipo mães, sabe? Amigas, mães, namoradas, mães, que querem cuidar de você assim até excessivamente. Então vai ali perguntar: ah, você já comeu, mas você tá bem alimentado? Você vai dormir, a pessoa vai pensar: ah, mas você tá realmente agasalhado? Você não tá passando frio? Você vai sair, não esquece um casaco. Sempre vai ter esses conselhos que a gente chama, né, de conselhos de mãe ou atitudes de mãe, de avó. O canceriano tem bastante disso, esse cuidado em excesso com a pessoa. Uma dica é para você evitar de magoar o coraçãozinho do canceriano. Nunca exclua ele de algo, de alguma programação, algum convite, porque eles ficam realmente chateados e eles vão acessar aquelas memórias rancorosas, eles vão lembrar disso para sempre. Isso vai trazer uma melancolia, isso aí vai desencadear todo esse lado não tão positivo aí de sentimental do signo de câncer. Então, convide o canceriano para fazer parte da sua vida mesmo, porque eles são pessoas divertidas, eles são pessoas que eles se adaptam, né, que eles mudam de fase aí, então tenha sempre o canceriano ao seu lado, é o que eles querem, é o que eles procuram. Então, qual será os signos? Quais serão os 6 signos, na minha opinião, os 6 signos que vão mais combinar com a personalidade do signo de câncer? Então, o câncer ele busca acolhimento em uma pessoa na qual ele veja que ele possa constituir uma família. Então, ele também ele busca aí por leveza e por paixão na medida certa, nada muito excessivo. Então, quais serão esses 6 signos que podem aí talvez se relacionar mais de imediato com os cancerianos? Então, na minha opinião, são os signos de Touro, Libra, Escorpião, Capricórnio, Aquário e Peixes. E os 6 signos que vão ter que rebolar um pouco mais para poder lidar com essa personalidade, né, dos cancerianos, né, evitar um pouco magoar eles, que eles podem se sentir um pouquinho magoados com algumas atitudes. Então, são os signos de Gêmeos, Áries, Sagitário, Leão, o próprio signo de Câncer e Virgem. Porque câncer com câncer pode ser que seja muito dramático aí, muito drama, pode ser que traga muito rancor para a relação, então fique coisas muito rancorosas, e como os dois vão querer proteger, então pode ser que haja ali um embate de quem proteja quem, então pode ser que assim, que a princípio não seja aí uma sinastria, uma combinação de sucesso imediata, a pessoa só vai ter assim, né, que rebolar um pouco mais, aprender a lidar melhor com as suas atitudes, né, com a sua personalidade. Então é isso, gente, esse foi o signo de câncer, signo do elemento água. Próxima aula a gente vai falar sobre os leoninos, signo de fogo. E eu vejo vocês então na próxima aula, certo? Então, até lá. Tchau, tchau.